lições principais, aquelas respostas que nós demos para a pergunta interrogativa, né? Então, sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto bíblico, né, constituído de uma breve porção da Bíblia. Cada uma dessas divisões é usada como uma linha de sugestão e o texto fornece o tema do sermão. Então veja que aí já mudou. Agora você não tem mais aquele negócio, deixa eu ficar pensando aqui para mim ter um tema. Agora você já tem que usar o texto que você tem. Nós recebemos aqui um convite maravilhoso, estou alegre, feliz, né? Com o convite do nosso irmão Francisco, na festa de aniversário da igreja dele. Ele colocou aqui tema: Deus sempre presente na vida dos seus escolhidos. É um tema. Deus sempre presente na vida dos seus escolhidos. Ele colocou aqui o versículo bíblico, Josué 3, 7. Versículo 3, versículo 7. Então, se você vai fazer um sermão textual, você tem que ler Josué 3, 7, que eu estou entendendo que o tema do pastor, né, está em harmonia com esses versículos, e você tem que, o seu tema tem que sair dali, as suas divisões têm que sair também desse texto, entendeu? Você tem um tema que é Josué 3 e 7, você vai fazer um sermão textual, as suas divisões têm que sair de dentro do texto. Você não pode dar uma resposta agora e depois ir procurar lá na Bíblia um versículo para confirmar aquela divisão. Não. Você fica amarrado no texto. Você fica amarrado no texto. Sermão textual, você fica amarrado no texto. Boa, boa. É isso aí. Esse versículo, se eu tiver que achar mais para frente, vai ter que ser fundamental esse que está aí. Então, para as divisões, das 3 divisões, todas elas você tem que tirar. Você tem que tirar desse texto, tá? Você tem que tirar as 3 divisões desse texto. Você pode usar palavras suas, não tem problema, desde que, se eu ler o texto, eu sei que você usou aquelas palavras, mas é aquilo que o texto está dizendo, tá? Tá certo? Você pode usar. Agora, para as subdivisões, você pode usar versículo de qualquer parte da Bíblia. Tá? Veja só, no sermão temático, você pode usar versículo de onde for, não tem problema, tanto para as divisões, quanto para as subdivisões, para tudo. No textual, você tem que tirar as suas divisões do texto. Já os subtópicos ou as subdivisões, você pode tirar de outras partes da Bíblia. O primeiro ele tem mais crédito porque você procura em mais versículos da Bíblia, né? Na realidade, não. Na realidade, o que o pregador está fazendo é convencer o ouvinte de que aquilo que ele afirmou lá atrás na tese, no título, né, ele está correto, ou seja, não está havendo disparidade, né? Ele está seguindo aquela linha de pensamento. Tudo que ele está dizendo está em conformidade com o tema, tá? Só que você usa mais, o pregador tem mais liberdade de andar mais na Bíblia, tá? Já no caso do sermão textual, não. O argumento dele ali, a linha de pensamento dele para a divisão, tem que ser exatamente retirado dali do texto. Mas a argumentação dele também não deixa de ser verdadeira, não deixa de ser forte também não. Tá? É só a maneira de trabalhar o texto. A única coisa que vai mudar aqui é que ele agora, para fazer as divisões ou para fazer confirmar isso que ele disse, ele pode usar
ele pode usar de outras partes da Bíblia, não tem problema. E assim, inclusive, vai fazer. É isso que nós vamos entender a diferença entre o textual, o temático e o expositivo. O expositivo eu vou falar sobre ele semana que vem. Tá bom? Mas esse textual aí, se acaso você pegar o versículo tipo ele falou Josué, né? Uhum. Ele, se você for fazer o sermão textual, você tem que ficar só naquele versículo? Ou não? Não, você vai. Dentro do versículo, Você tem que fazer. dentro daquele versículo ali, você pode, de repente, ter uma resposta no contexto imediato, no contexto posterior. Algumas situações. Mas normalmente eu vou mostrar para vocês aqui 2 casos, você tem as respostas dentro do próprio versículo. Você consegue ter as divisões dentro do versículo. Então, existem alguns versículos que isso é muito claro, é fácil de fazer. Alguns outros você tem um pouquinho mais de trabalho. Tá? Mas vamos ver aqui Oi. Mas aí no caso, assim, alguém vai pregar na igreja dele nessa festa lá que vai ter. Aí finge que é uma festa não só de um dia, mas de vários dias. Aí a pessoa tem que pregar dentro desse tema aí, mas pode ir no outro versículo? Isso aqui eu gosto. O bom é isso, né? O ideal é que todos os pregadores que for na festa do nosso irmão seja coerente com ele, que ele orou, ele buscou em Deus um tema. Aí chega uma pessoa lá e vai pregar outro tema, dizer o tema é esse. Você pode até dar um título, cada pregador pode ter um título legal, diferenciado, e as palavras vão ser diferentes, vão ministrar e vão falar o coração de cada ouvinte ali, mas baseado nesse tema, entendeu? Cada um, vocês viram aqui o exercício que nós fizemos, como cada um trouxe uma novidade para a resposta? É o que vai acontecer, se todos seguirem esse tema na pregação dele lá, cada um vai pregar diferente. Aí chega no último dia da festa, alguém fala assim, que legal, né? Olha, no primeiro dia Deus já falou isso, no segundo dia Deus falou isso, no terceiro dia Deus falou isso, por quê? Há uma sequência dentro daquele tema. Agora, quando cada um atira para um lado, parece que ficou sem nexo o negócio, né? Pastor Silvio, agora, é inevitável, um versículo sempre puxa outro, né? Claro. Não tem como, né? O que vai fazer a diferença aí, minha irmã, é que você pode escolher fazer o seu sermão temático, ou textual, ou expositivo, que é o que nós vamos aprender semana que vem. Tá? Se você escolher, tem esse tema aqui, ele não está dizendo que você tem que pregar textual, porque se você for pregar textual, você for preparar, eu vou caprichar aqui, Josué 3,7, vou fazer um sermão textual, ok, então as suas divisões têm que sair dali, e mesmo que o outro pregador também escolher fazer um sermão textual, as divisões dele vai sair dali, mas os sermões vão ser diferentes, pode ter certeza que vai ser diferente, na hora lá de aplicar, ou então, Deus quer falar tanto com uma comunidade, que Ele vai usar 3 pregadores para falar sobre a mesma coisa de formas diferentes, para criar naquelas pessoas uma mudança. Olha, veio um aqui e falou sobre isso, o outro veio e falou sobre a mesma coisa, o outro veio e falou a mesma coisa. Deus queria ensinar, mas cada um falou de uma forma diferente. É isso que é o bonito dos pregadores, entendeu? Nas mensagens, está entendendo? Mas um pregador pode chegar lá, por exemplo, foi convidado aqui, eu e o presbítero Timóteo para pregar. De repente ele escolhe pregar textual, eu escolho pregar temático, ou eu escolho pregar expositivo, entendeu? Mas se nós dois pregar sobre o tema, Deus vai usar nós dois para falar uma mensagem que a igreja lá vai estar precisando, porque já foi orado, o tema está aqui, então a necessidade está dentro disso aqui. Está entendendo, irmão? Ficou tranquilo? Então vamos lá. O sermão textual trata do desenvolvimento de um texto bíblico, 1 ou 2 versículos. É importante isso. Sempre que você for preparar um sermão textual, fique dentro dessa realidade aí, 1 ou 2 versículos. Mais do que isso, nós já vamos partir para o outro campo do outro sermão, que é o expositivo, nós vamos falar nele semana que vem. Com um versículo, às vezes até com uma frase, né, do versículo,
você consegue desenvolver um bom sermão textual. Então as divisões derivam do texto, é aquela em que as divisões correspondem às palavras do texto. Sermão e texto caminham juntos. As pessoas percebem isso, tá? Que você está pregando textual. Você fica ali dentro do texto o tempo todo, né? Você pode usar, como eu disse, para as subdivisões, você pode usar versículos de outras partes, não tem problema. Você quer ilustrar com a vida de um personagem, enfim, não tem problema. E é também desse texto que nós vamos escolher o nosso tema. No caso, quando nós somos convidados para pregar numa festa, ele já retirou, né, a pessoa lá na igreja, né, no caso o pastor já estudou o texto, já tem o tema, então eu não tenho mais que me preocupar com o tema, mas eu vou retirar as minhas divisões daí, né, vou trabalhar em cima disso. Dúvidas todas, perguntas nenhuma, né? É assim que eu gosto. Exemplo de um sermão textual. Nós temos aí o texto de Esdras. Pastor, mas você fala esses dois versículos diferentes? Não. Ou no mesmo, Não. no mesmo contexto? É igual aqui, ó. Ele tem que estar no mesmo contexto. Aqui, por exemplo, o pastor José, ainda não li ainda, mas ele usou Josué versículo 3 e Josué versículo 7, ou o senhor foi do 3 ao 7? Aqui a vírgula aqui está 3 e 7, né? A vírgula aqui mostra que é o 3 e o 7. Não. Josué 3, versículo 7. Ah, tá. Está errado assim, Aqui tem uma vírgula, tá, não entendi. Josué capítulo 3, versículo 7. Isso. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho que usar o versículo 7. Tá? Mas, suponhamos que você vai preparar uma mensagem, você leu, está lendo uma porção da Bíblia, e de repente você cai em 2 versículos. 2. E dá para fazer um sermão textual? Ok. Manda abraço. Tá? Não pode ter muito, né, pastor? Não, ele tem que foge do texto. ele tem que estar. Uma coisa que é importante é o seguinte: o texto tem que ter começo, meio e fim, por assim dizer. Você tem que ali dentro daquele texto, naquele versículo ali, você tem um começo, um meio e um fim. Você não pode pegar um versículo qualquer e... Vamos aí no caso do texto de Esdras aí, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O que o autor fez aí? Esse mesmo autor, James Braga. Ele diz, a primeira divisão dele está assim: estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Vai até essa vírgula aí. Se você for lá no versículo, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Então veja que a primeira frase aí da divisão dele está em harmonia, está de acordo com o texto. A segunda, aí ele vai usar aqui, olha, é interessante aqui, a gente vai chamar isso aqui de palavra-chave, que é outra coisa interessante no sermão, né? Ele pegou essa palavra-chave aqui, ó, porque essa é disposto. Então ele coloca: estava disposto a conhecer a palavra, estava disposto a obedecer a palavra, estava disposto a ensinar a palavra. Está vendo? Ele trabalhou o tema, está vendo, Benito? Percebeu? Ele falou do tema o tempo todo. Ele falou do tema o tempo todo. Ele trabalhou, ele ficou aí dentro do versículo aí, ele fez as divisões dele e agora ele vai convencer as pessoas. Por que estava disposto a conhecer a palavra de Deus? Por que Esdras estava disposto a conhecer a palavra de Deus? Contextualizando, por que nós precisamos conhecer a palavra de Deus? Aí você começa, entendeu? Dá gás e aí a pouco, aleluia, glória a Deus. Estava disposto a obedecer a palavra de Deus, né? Aí você vai trabalhando. Por quê? E vai. Você vê que as três divisões dele aí está dentro do texto. Por isso ele é textual. Agora vamos um outro
Esse exemplo aí é meu, de um sermão meu. Tem um erro aqui, que se tivesse algum outro professor certamente iria dizer, nós vamos falar disso. Essa palavra coisas, tá? 3 coisas importantes para se guardar. O texto de 1 Coríntios 13:3. Vamos ler o texto só para você contextualizar, porque eu não escrevi o texto aí não. Nós devemos evitar de escrever essa palavra coisas, viu gente? Que ela é muito genérica, ela não diz muita coisa, ela é muito subjetiva. Mas como esse sermão eu já escrevi ele há muitos anos, estava começando meus estudos, eu resolvi separar ele justamente para mostrar o erro e também para mostrar o lado textual, porque esse sermão ele é textual. Quem já achou aí, lê para nós. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3, mas a maior dessas é a caridade. Ok. Veja só que o texto aí, então fala de 3, né? Leia de novo para nós, irmão Reginaldo, por favor. Agora, pois, permanecem a fé, e esperança e a caridade. Estas 3, mas a maior dessas é a caridade. Então, veja que o texto, ele traz aí, e dá para dividir, então, tranquilamente, usando palavras do texto, tá? E o sermão, então, se torna textual. Veja aí, qual que é a pergunta interrogativa, né? Ou a frase interrogativa aí, né? Fiz a pergunta para o meu texto. Quais são as 3 coisas mais importantes a se guardar? A primeira coisa importante a guardar é o amor. A segunda coisa importante a guardar é a fé. A terceira coisa que devemos guardar é a esperança. E depois, é lógico, na conclusão, podemos até usar aí, ele diz, mas o maior destes é o amor. Você faz um desfecho depois lá embaixo. É textual porque você está dizendo, usando as 3 palavras, tirou do texto, você não trouxe isso para o texto. Tá? E você agora vai usar depois argumentos, e não importa de onde você vai tirar dentro da Bíblia, para mostrar que é importante guardar o amor. Por que é importante guardar o amor? Por que é importante guardar a fé? O que é a fé? Entendeu? Por que se deve guardar a esperança? O que é a esperança? E assim você vai trabalhando o sermão. Tá? O que há de errado aí é exatamente essa palavra coisas. Coisas, que é muito subjetiva, então a gente deve evitar a palavra coisas sempre nos nossos sermões. Mas no caso ali a gente quer substituir por quê? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Só tira coisa. Poderia tirar aí, né? Como é que poderia ficar aí? 3 formas. 3 formas. 3 atitudes, né? 3 sentimentos. Tá? Você vai. Pastor, Oi. uma dúvida. Sim. Temos que seguir uma ordem ou porque ali não tem ordem? Boa pergunta, tá? Legal. Pode ser que no sermão textual, embora você tire os argumentos de dentro do texto, pode ser que você, às vezes, você pode inverter essa ordem, para você dar uma dinâmica no sermão. Isso não tem problema, tá? Contanto que o ideal é que o seu sermão ele cresça, ele comece e você vai desenvolvendo e ele vai crescendo, vai se desenvolvendo de uma forma bonita, harmoniosa, legal. Então não tem problema não, você trocar a ordem, falar da esperança primeiro, falar da fé, mas ele é textual, ele tem que sair dali de dentro do texto, tá bom? Isso vocês vão ver muitos sermões por aí, de bons pregadores, que na hora ele inverte a ordem, né, ali do texto, para ele explicar. Isso não tem problema. Ok? Mais alguma pergunta? Nós vamos parar por aqui. Deu para copiar, Timóteo?
Marcou mais ou menos